Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Primeiro Reinado. O primeiro reinado foi o período da monarquia brasileira que se iniciou em 1822, após a independência do país. Dom Pedro I governou o país até 1831, quando renunciou ao trono. Foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país, em 1822. Essa fase estendeu-se até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil que governou durante o período de 1822 e 1831. Foi ele quem declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e outorgou a primeira Constituição em 1824. Biografia. Pedro I nasceu em Queluz, distrito de Lisboa, Portugal, dia 12 de outubro de 1798. Era filho de Dom João VI de Portugal e da infanta Carlota Joaquina da Espanha. Permaneceu em Portugal durante sua infância no Palácio de Queluz. Ali teve uma boa educação com aulas de artes, letras e línguas. Em 1808, quando tinha apenas 9 anos de idade, ele e sua família mudaram para o Brasil e passaram a viver na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A família real deixou o país por conta das invasões francesas que ocorreram a partir de 1807. Em 1817, Dom Pedro I casou-se com Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo, arquiduquesa da Áustria, filha do imperador da Áustria. Com ela teve 6 filhos: Maria da Glória, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro de Alcântara. Em 1820, seu pai volta para Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto. Enquanto isso, Pedro permanece no Brasil como príncipe regente, nomeado em 22 de abril de 1821. Dia do Fico. A coroa portuguesa enviou uma mensagem para que Dom Pedro I retornasse a Portugal, e ainda menciona a intenção de o Brasil voltar a ser uma colônia. Por se recusar a voltar para a metrópole, Portugal, no dia 9 de janeiro de 1822, ele declara: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O primeiro reinado foi resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro a partir de 1808. Quando isso aconteceu, uma série de transformações aconteceu no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro cresceu e desenvolveu-se, os portos foram abertos e o comércio prosperou. Dessa forma, o Brasil deixou de ser colônia, tornando-se parte do Reino de Portugal. Os ânimos do Brasil estavam relativamente sob controle até 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Essa revolução foi realizada pela burguesia portuguesa, que demandava o retorno do rei português para Lisboa e a revogação das medidas que haviam sido implantadas no Brasil. A Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pelas elites econômicas do Brasil, que encararam essa revolta como uma tentativa de recolonizar o país. Assim, surgiu um movimento pela independência do Brasil, o qual considerou Pedro, filho de Dom João VI, como a pessoa ideal para liderar esse processo. Após ser pressionado pelas cortes portuguesas, espécie de parlamento, a retornar a Portugal, Pedro percebeu que o único caminho a ser tomado era declarar a independência do Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1822, aconteceu o Grito do Ipiranga, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi, então, coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Guerras de independência. Diferentemente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses, por isso, foi necessário travar guerra a fim de garantir a unidade territorial do país.
Um nome de destaque nessa luta contra os portugueses e seus aliados no Brasil foi Lord Cochrane, comandante contratado por Dom Pedro I. Entre as regiões que se rebelaram contra a independência, podemos citar as províncias do Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina. Em meados de 1823, os conflitos contra a independência do país estavam sob controle, e os apoiadores de Portugal já estavam derrotados. Por que o Brasil tornou-se uma monarquia? Quando o Brasil declarou a sua independência, seus realizadores optaram por instaurar a monarquia como forma de governo do país. Era um caso único na América do Sul, já que as antigas colônias espanholas nessa parte do continente tinham tornado-se repúblicas. Na América Latina, além do Brasil, só o México transformou-se, durante um curto período de tempo, em uma monarquia. Os idealizadores da nossa independência temiam que o território do Brasil fosse fragmentado caso instaurassem a república no país. A elite brasileira havia sido letrada nas tradições monarquistas de Portugal. Essa forma de governo evitava que transformações no status que acontecessem. Consolidação da independência. Após a declaração de independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. Primeiramente, era necessário cessar a guerra travada contra as províncias rebeldes. Depois, era fundamental garantir o reconhecimento internacional. Por fim, era importante redigir uma constituição para estruturar o país. A princípio, as nações vizinhas relutaram em reconhecer a independência do Brasil pelo fato de o país ter tornado-se uma monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre Brasil e Portugal. O reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu em 1825, mediante pagamento de indenização e com o compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas na África. Constituição de 1824. Após a independência, a nova nação precisava de uma constituição. Para essa tarefa, era necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. As discordâncias entre os parlamentares e Dom Pedro I ocorreram em decorrência da arbitrariedade e da autoridade do imperador nas tomadas de decisões. No caso da Constituição, os parlamentares defendiam a existência de maiores liberdades individuais e a limitação do poder real. Em contrapartida, Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. Como não concordava com os termos da Constituição elaborada pelos parlamentares, Dom Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Essa ação aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento chamado Noite da Agonia. Nessa ocasião, Dom Pedro I ordenou que tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse dia, vários parlamentares foram presos. Após esse episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão formada pelo imperador. Essa Constituição ficou pronta em 1824 e foi outorgada por ordem do imperador. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes absolutos sobre a nação. Para isso, foi criado o poder moderador, representado exclusivamente por Dom Pedro I. Foi determinada também nessa Constituição a imposição do voto censitário. Assim, só poderiam votar aqueles que tivessem renda anual acima de R$ 100.000. 4. Nesta nova Carta Magna estava o poder moderador, que seria exercido pelo imperador, em caso de conflito entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O poder moderador foi visto, por muitos brasileiros, como uma forma do imperador centralizar em si os demais poderes do governo.
O poder moderador coexistia com os poderes legislativo, judiciário e executivo, formando, assim, um quarto poder. O exercício desse poder era conferido apenas ao imperador, que tinha o objetivo de vigiar a Constituição e harmonizar os outros poderes, como pode ser visto na definição que a Constituição Imperial de 1824. Confederação do Equador. Por isso, algumas províncias do Nordeste como Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas se reúnem e fundam a Confederação do Equador. Em 1824, a Confederação do Equador declara guerra ao Império. O objetivo era alcançar a autonomia, se separando do Brasil, mas as províncias não conseguem fazê-lo devido à derrota militar. Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, em 1825, foi uma disputa pela província da Cisplatina entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Derrotado militarmente, o Brasil, porém, não reconhecia que este território pudesse fazer parte da atual Argentina. A solução foi criar um estado independente, o Uruguai. Estes conflitos aumentaram os gastos financeiros, deixaram mortos, mais a perda do território, cooperaram para prejudicar a imagem de Dom Pedro I. Economia do Primeiro Reinado. O Brasil comercializava produtos cujo preço de exportação estavam caindo, tais como algodão, açúcar e tabaco. A comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir. Contudo, o desenvolvimento do ouro verde, como era chamado, não era ainda suficiente para evitar a crise econômica. Os gastos com os conflitos, especialmente com a Guerra da Cisplatina, são elevados, o que obriga o governo a recorrer a empréstimos com a Inglaterra. Crise e fim do Primeiro Reinado. As guerras e a crise econômica aumentaram o descontentamento da população e das elites com o governo. Além disso, em 1826, Dom João VI falece em Portugal. Como Dom Pedro I nunca havia renunciado seus direitos de herdeiro ao trono português, mesmo no Brasil ele assume o trono como rei de Portugal, com o nome de Dom Pedro IV. Como Dom Miguel, seu irmão, não aceita esta atitude, iniciou-se uma longa disputa entre os irmãos. Dom Pedro I tenta negociar com o irmão, abdica do trono português na sua filha, Maria da Glória, e propõe casamento de ambos. Por sua parte, Dom Miguel teria que respeitar a Constituição que já vigorava em Portugal. Dona Maria da Glória foi enviada a Portugal, mas Dom Miguel recusa a oferta de matrimônio. Portanto, sobe ao trono português como rei e desrespeita a Carta Magna. Noite das Garrafadas. Além dos fatos já citados, no Brasil, o descontentamento com o imperador chegava às ruas sob formas de protestos. Uma delas foi a Noite das Garrafadas, ocorrida de 13 a 15 de março de 1831, onde os portugueses que não apoiavam a separação de Brasil e Portugal e os brasileiros se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. Assustado com a violência das ruas, Dom Pedro I decide formar um ministério constituído somente por brasileiros, o Ministério dos Marqueses. Porém, isto não foi suficiente para acalmar os ânimos. Também houve a suspeita que o assassinato do jornalista Líbero Badaró, ocorrido em 1830, crítico do governo, teria sido ordenado pelo imperador, trazendo mais revolta ao povo. A abdicação de Dom Pedro I, dividido entre o trono português e o brasileiro, enfrentando protestos na rua e com parte do exército contra a sua figura, Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho e herdeiro, Dom Pedro II. Em seguida, parte para a Europa a fim de reunir recursos e exércitos para lutar contra seu irmão Miguel e restaurar o trono à sua filha, Maria da Glória. Uma vez vencida a guerra, ela subirá ao trono português como Maria II. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.